Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinho? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um dia de trabalho com os mestres, com muito amor, a gente divulgar esse conhecimento, né? É muito bom. Exatamente. Já estava a diáfane aqui esperando. Hoje eu termino sobre a Grande Fraternidade Branca, é a parte 31ª e a parte 13ª sobre a estrutura da hierarquia. E no final vai ter um bônus especial para todos. Ah, é? Que legal. Que é surpresa. Estou curiosa já. Foi um pedido de um ser muito especial e eu falei, tá bom, vou trazer aqui para o pessoal esse bônus. Boa noite, Valéria, está chegando aí. Então é isso. Então vamos lá? Tem bastante coisa. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vazio mais para Deixar trás. teu som. Então, como eu estava falando, hoje é a parte 31 ou 31ª, sobre a Grande Fraternidade Branca, a parte 13 ou 13ª, sobre a estrutura da hierarquia, que nós estávamos falando sobre os templos, cidades etéricas, e toda a estrutura física, entre aspas, né? A estrutura tem a parte que é física, que é no plano físico, e a que é no plano etérico, né? Então, toda a estrutura que é usada pelos mestres, pela Grande Fraternidade Branca. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Sejam todos bem-vindos. Quem chegar depois e quem assistir depois também. Então, esse aqui é o Monte Saint-Michel, fica na França, na Normandia. Imagem de lá, é muito lindo, né? Essa foto é muito bonita. Eu estava fazendo a capa e aí eu perguntei, né, perguntei pro Maitreya, Lorde Maitreya, que lugar que eu colocaria aqui, né, para a gente fazer a capa. Eu sempre pergunto, ele me dá umas dicas. E aí na hora a resposta já veio, né, para colocar o Monte Saint-Michel. E eu não sabia por quê, e no final vocês vão entender o porquê, tá? Então vamos lá. Eu parei trazendo e fazendo comentário sobre o assunto referido por Saint-Germain no capítulo 3 do livro de ouro de Saint-Germain. Ele fala sobre o cinturão eletrônico e ele estava falando também sobre o cinturão eletrônico que há na cidade de ouro, né, que são as cidades etéricas, e é o mesmo cinturão eletrônico que nós deveríamos ter, porque é uma construção natural do ser humano, porém o ser humano destruiu com a sua negatividade. De modo que nós temos que trabalhar para reconstruir. Tá? Então vamos continuar. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. E essas leis que ele fala, a lei do ser, né, na verdade, são as leis cósmicas, universais da perfeição, da manifestação, da irradiação de luz, que todos deveríamos estarmos manifestando. Então, quando ele fala que ninguém pode fechar a não ser nós mesmos, isso é um fato, né? Nós é que criamos a nossa realidade, tá? Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livre.
não podeis manter esta liberdade perfeita, a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho que, compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou os seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o Criador da discórdia, através da sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo de pura essência que vem da divindade. Então, todas as vezes que a pessoa manifesta algumas coisas, a gente já está cansado de saber, né? Que tudo vai e tem volta. Então, todas as vezes que nós carregamos os nossos sentimentos, palavras, pensamentos e também as ações, nós vamos ter o retorno daquilo que nós carregamos, certo? Ou seja, a pessoa que é desarmônica, ela vai carregar exatamente o quê? Os sentimentos dela com desarmonia, com a ira, com a raiva, com o ressentimento, e ela vai ter o retorno dessa energia para ela mesma, né? Então, é o que ele disse aqui no parágrafo anterior, né? Mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta, mesmo que seja do motivo egoísta que nós podemos pensar em fazer as coisas boas para ter somente coisas boas. Então, isso seria um motivo egoísta, né? Ou seja, da pessoa que não está pensando no todo, nos outros, né? Na melhoria do planeta, etc. e tal, tá? Então, tudo que a gente criar de discórdia através das nossas atitudes, nós estamos, na verdade, destruindo a nós mesmos, né? A outra pessoa pode ser atingida? Pode, mas o principal foco da destruição somos nós. E isso vai fatalmente voltar a nós. Pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima. Porém, nós sabemos que com o aumento da energia e da vibração que está acontecendo no planeta, né, e no sistema solar todo, esse retorno ele é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido. Não tem mais aquela história de ficar para daqui 10 encarnações, né? Normalmente, muitas coisas que a gente faz retornam nessa vida mesmo, tá bom? Então, a gente tem que estar sempre presente e consciente daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos pensando. Se você saiu da linha do caminho do meio, né, do equilíbrio, você pendeu para a negatividade, para, pensa e volta, tá? E faz o uso da chama violeta para limpar isso. É o melhor meio que tem para você se adequar a ser sempre um canal puro, né, dessas energias. Então, é o que ele fala, que quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, né, ou seja, quando você busca fazer esse trabalho, você faz da sua personalidade, do seu eu, um canal de forma incessante dessa energia que é divina, tá? Isto por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade.
Ainda que você não fale nada, e o conselho sempre é trabalhar em silêncio, né? Você acaba se tornando um dos maiores servidores da luz e presta um dos maiores serviços que você pode prestar para a humanidade, para o planeta, para a vida e em nome da fraternidade. Tá? Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo, e a sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Ou seja, né, as pessoas que fazem esse trabalho, que canalizam essa energia, que estão o tempo todo trabalhando com a irradiação da luz e da sua própria melhoria, perto da humanidade, né, é algo pequeno, né? Você comparar uma pessoa que faz isso com uma gota na fenda de uma represa, nós podemos pensar, nossa, não serve para nada. Porém, nós sabemos que uma fenda na represa, mesmo que haja um gotejamento inicial pequeno, com o tempo, aquela fenda acaba crescendo e ela acaba rompendo. E toda a represa vem abaixo, toda a água passa. Isso quer dizer o quê? E mesmo que seu trabalho seja pequeno, e que você passe esse trabalho adiante e mais pessoas vão passando, mesmo que elas achem que não vale de nada, num futuro próximo ou até um pouco mais longínquo, esse trabalho ele vai ser recompensado de modo que todos estarão dentro daquela irradiação, se manifestando dentro dessa irradiação. Por isso que a gente não pode subjugar o nosso trabalho, tá? A nossa força, a nossa luz, juntamente com o trabalho dos mestres. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa e no final todo obstáculo é eliminado, é o que eu acabei de falar, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se, porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além da sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Ou seja, nós nos tornamos, com o tempo, um manancial contínuo de água, né? No caso do poço artesiano, ou da luz e das irradiações da essência divina. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa se tenham cometido erros, Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Ou seja, se não há condenação do lado da divindade, né? Se não há crítica, então por que nós vamos ficar nos condenando, nos criticando, ficar com autocomiseração? Não, se você caiu, levanta e continua andando, né? Falei, se você saiu do caminho do meio, foi para a negatividade, simplesmente volte para o caminho do meio e continue o seu trabalho. E é assim que, dia após dia, cada vez que você vai
para o caminho da negatividade, você retorna para o equilíbrio, você vai pouco a pouco se burilando, e quando você vir, já está inteiramente nesse caminho do equilíbrio, da harmonia, fazendo o seu trabalho de forma silenciosa, pacífica, e irradiando luz e abençoando as pessoas, tá bom? Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Isso é muito importante. Toda vez que errar, pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Além de usar a lei do perdão, a chama violeta, que nós já conhecemos, né? Então, aqui você poderia invocar qualquer um dos seres que trabalham com o segundo raio, né? Que já são conhecidos. Não preciso passar a relação toda. Ou simplesmente pedir para o mestre da sua preferência que ele te ajude nesse sentido, tá bom? Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência, e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade no qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência, através do qual possa projetar-se. Então, o amor é a chave que abre a consciência, que abre os mundos superiores, que abre a todos os conhecimentos que nós podemos ter através da nossa própria presença divina e através do acesso ao conhecimento universal. Por isso que a, a base das dimensões superiores, a partir da quinta, é o amor incondicional. Quem não vibra nessa frequência não consegue permanecer nessas dimensões, não consegue viver, fica sempre sendo puxado para a quarta ou para a terceira, tá bem? Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da Cidade Dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a Terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver àqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico, devem usufruir de seus benefícios. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Então, é o que nós sabemos, que aquilo que nós construímos volta para nós. Quem faz o mal, uma hora ou outra vai pagar por esse mal, né? E dependendo da intensidade, dependendo da intenção, que é o mais importante, porque há uma diferença entre você fazer o mal por ignorância e você fazer o mal tendo ciência, fazendo o mal pela pura maldade. Lógico que o mal que o ignorante cria volta, porque ele precisa aprender a não construir mais coisas negativas. Porém, aquele que faz de forma consciente, sabendo que está fazendo aquilo, então o retorno é muito mais pesado, tá? Então, assim, o que ele quis dizer aqui? Que você, se você tendo esse conhecimento, aplicando esse conhecimento sobre o círculo eletrônico, sobre as irradiações de luz, você não pode ter a
a certeza de que você fazendo coisas destrutivas, você vai sobreviver. Ou seja, esse conhecimento, ele aumenta a vibração de tudo, o uso dessas energias aumenta a sua vibração e tudo que você criar vai voltar de uma forma mais potente, potencializado. Então, precisa tomar também muito cuidado com seu pensar, sentir e agir, justamente porque aquilo que você criar volta com mais força para você, tá bom? Que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência da separatividade. Então, quem quiser anotar, eu vou repetir. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Certo? Então, aqui termina o capítulo 3, tá? E eu coloquei porque ele fala sobre as irradiações do cinturão eletrônico das cidades etéricas para trazer essa explicação, que é a mesma que nós temos, aliás, que nós deveríamos ter, né? E quem trabalha conscientemente tem essa proteção e é intransponível para aquilo que não é da luz, tá? Bom, vamos continuar. Tanto a Índia quanto a China tiveram grandes civilizações nesse período da Atlântida. Também na vez que Poseidon afundou. Estes dois países mantiveram a sua identidade através de várias civilizações, o que nenhum outro país fez. Isto se deve aos retiros nas montanhas do Himalaia e dos mestres ascensos e não ascensos que trabalham lá a manter seus focos de luz. Na época antes de Mu afundar, grande parte da luz foi transferida para a Índia e a China, onde foi guardado. Agora está sendo transferido para o Ocidente, para o hemisfério ocidental. Alguns dos retiros e tesouros já foram levados para o Téton, Lago Titicaca e outros retiros para a nova era. Tá? Então, para quem não sabe, a civilização na China e na Índia, né, ela existe há muito tempo, não é algo recente, né, de 10 mil anos, não. Antes, quando a parte da China era mar, né, onde tem o deserto de Gobi, havia a parte do continente. Então, a civilização ela existia lá. Na época lemuriana existia civilização em parte do continente que é hoje a China e também da Índia, tá bom? Então, assim, é uma cultura antiga, muito antiga. E na época de Atlântida também ela se manifestava, tinha população, tinha civilização no planeta inteiro, não era apenas no continente Atlântico, tá? Na próxima parte das lives que eu vou fazer, eu vou falar um pouco sobre essas civilizações, mas quando o Mu afundou, que foi o primeiro cataclismo que teve aqui na Terra, a maior parte das chamas estavam ancoradas lá, nos templos que tinham em Mu. Então, grande parte daquilo foi transferido para onde hoje tem a Índia e a China, né? E principalmente lá nos Himalaias. Por isso que há tanta peregrinação
ao longo de tanto tempo para o Himalaia, porque de fato lá foi o foco espiritual por muito tempo, pelo menos pelos últimos 10 mil anos, tá bom? Então, parte dessa energia está sendo trazida para o Ocidente, né? Uma vez que haverá o equilíbrio entre Oriente e Ocidente, né? Então, é da vontade da fraternidade que haja esse equilíbrio de manifestação espiritual em todo o planeta Terra, tá? Como já foi no passado, né? A Europa, ela foi levantada novamente quando a Atlântida afundou. Tinha caído quando o Mu afundou. O continente de Mu, ele fica onde hoje é o Oceano Pacífico, tá? E pegava parte, o perímetro era das Ilhas Havaianas até a Ilha de Páscoa e até lá no Alasca e aonde hoje tem a Nova Zelândia. Então era um continente bem grande. Então, quando esse continente afundou, a Europa também a Europa tinha afundado também, afundou junto. E depois a Atlântida se elevou. Quando a Atlântida afundou, a Europa levantou, tá? Saint-Germain tentou, em sua última encarnação na Inglaterra e mais tarde através de Napoleão, trazer sobre os Estados Unidos da Europa em um plano semelhante ao que existia que era eras antes. A informação foi dada em 1939 que havia sido formada uma chamada composto, no qual muitos indivíduos desencarnados foram levados da atmosfera da Terra. Eu não vou falar muito detalhadamente, porque a Maria José já falou aqui na live, numa das lives que ela fez, sobre esse composto, né? Só vou dizer que eram os intelectuais e avançados, seres de cultura avançada, que haviam entrado no caminho errado, os denominados magos negros, tá? Alguns ainda ficaram, não foram todos que foram levados, não. Tem ainda bastante deles no umbral, né, ou no astral inferior. Desta forma, eles não poderiam mais influenciar as pessoas da Terra. Eles não estavam desejosos de obedecer à lei cósmica do progresso deste universo e, portanto, não poderia ser levado para os reinos da luz. Mas, principalmente, os cabeças, né, desses seres, eles já foram levados embora daqui, tá? Porém, como eles não quiseram seguir o caminho da luz, então não tiveram escolha, foram embora. E todos os que não quiserem, que são os descendentes, né, desses seres mais desenvolvidos, não desenvolvidos do ponto de vista moral, né, mas do ponto de vista intelectual, são os mentores, também vão ser levados embora. Estão sendo. Têm sido estabelecidos templos e focos da chama violeta nos últimos anos no reino etérico e atmosfera inferior da Terra. Também estão sendo construídos focos no plano astral, tá? Que ajudarão a limpar o reino psíquico. Todos os desencarnados foram atendidos nesses templos e salas de aula. Também se estabeleceu em todos os continentes um foco da chama violeta ou caldeirão, que é como um lago de fogo no qual a humanidade é atraída em seus corpos internos enquanto dormia. Os indivíduos destrutivos que saem da Terra através da chamada morte são levados às salas de aulas, templos, que foram estabelecidos nos reinos etéricos da Terra. A diferença agora é que eles não podem permanecer inativos ou apenas seguir seus impulsos destrutivos, como era o caso anteriormente, por causa do livre-arbítrio. Tá? Então, de uns anos para cá, a pessoa desencarnou, ela escolhe, né? Se ela quiser permanecer na Terra, ela obrigatoriamente tem que ir para a escola, ela tem que estudar e ela tem que se trabalhar.
senão ela vai embora do planeta. Tá? Não tem mais escolha, não tem mais como ficar, né, no astral, simplesmente curtindo a negatividade dela. Tá bom? A lei, desde a década de 1950, permitiu que esse livre-arbítrio fosse posto de lado. Eles devem agora dedicar um mínimo de 1 hora por dia para aplicação do conhecimento, 1 hora para estudar e 1 hora para prestação de serviço. Tá? Então, desde 1950, não tem mais a escolha de fazer o que quer, o que bem entender. É por obrigação. Isso é uma pena imposta, digamos assim, e se não quiser, tchau, vai para outro planeta. Tá bom? Então, esses templos e focos não existiam nos reinos inferiores antes desta época. E indivíduos destrutivos apenas existiam na atmosfera da Terra em seus corpos internos, os inferiores. Então, foram construídas muitas escolas, muitas salas de aulas por todo o plano astral para receber esses seres mais inferiores e, conforme a sua faixa vibratória, eles são direcionados aonde eles mais se adequam. Tá? Esta grande assistência dos mestres ascensos e seres cósmicos, que agora está sendo dada novamente, não foi feito desde antes de Poseidones afundar. Sacerdotes e sacerdotisas tinham o conhecimento e uso do fogo sagrado, a ponto da chama ser visível em muitas civilizações, particularmente há cerca de 200 mil anos atrás, o da Atlântida e o da Amazônia. Haviam vários templos em Mu e Atlântida, cada um especializado em uma certa atividade ou virtude. Sacerdotes e sacerdotisas e pessoas de todo o mundo vieram a estes templos para instrução, assistência, radiação e recarga daquela qualidade particular. Haviam templos na Atlântida onde várias cidades estão agora, cada uma manifestando uma qualidade. Por exemplo, onde fica a cidade de Nova York, na ilha de Manhattan. Haviam 12 templos ao redor de um central conhecido como os Templos do Sol, onde estava hoje a Estátua da Liberdade. Aonde hoje está a Estátua da Liberdade era o centro deste templo central, desses Templos do Sol. Tá? Então era o templo central, que simboliza o disco solar, né? E os 12 que simbolizavam os 12 raios. Então, aonde estava esse templo, hoje tem a Estátua da Liberdade. O templo com a ação de proteção era onde a Filadélfia está agora. Na localização de Denver, foi um templo dedicado aos elementais. Onde fica São Francisco, era uma cidade das 7 colinas com o templo aos 7 Elohim. Onde fica Los Angeles, havia um templo para os anjos, e antes do cataclismo, há 14 mil anos, naquele templo, os anjos eram visíveis para aqueles que ali serviam. Sempre houve um templo do silêncio em cada era de ouro. Houve uma civilização no Egito que atingiu uma grande altura. Isso ocorreu devido à ação da chama da ascensão lá. As pessoas eram indivíduos desenvolvidos e havia tremenda realização intelectual. Porém, o mau uso de seu conhecimento e poder provocou a queda dessa civilização. Mais tarde, o Império Romano atingiu grandes alturas, mas também caiu. Né? Sim, o Império Romano, no início, quando era república, né, quem fez direito, que vai assistir a live, estudou direito romano, então a gente sabe que no início do Império Romano era uma cultura super evoluída, até moralmente, né? As leis, muitas leis que hoje vigoram no nosso país, por exemplo, no nosso sistema, eles são originários daquela forma de redigir leis
do Império Romano, porém era algo assim muito sistemático, muito bem feito, muito bem equilibrado. Depois, com a expansão, com os imperadores, né, vieram aqueles imperadores meio psicopatas, digamos assim, né? Todo mundo conhece Nero, Calígula e tantos outros. Aí o império começou a cair, né? Porque saiu fora do eixo, né? Do equilíbrio de uma civilização equilibrada, tá? Jesus veio à Terra na maré baixa da espiritualidade da humanidade e, através de sua missão, as correntes no interior foram invertidas, colocando em ação o divino, o Cristo, dentro do indivíduo, que iniciou a humanidade em um upgrade em direção à liberdade para todos. Foi dito pelos mestres que houveram 6 idades de ouro e 6 grandes cataclismos. Estes ocorreram, né, os cataclismos ocorreram cerca de 1 milhão de anos atrás, 800 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, 120 mil anos atrás, 80 mil anos atrás e 14 mil anos atrás. Depois houve um menor, há mais de 12 mil anos, quando a ilha de Poseidones afundou. Essa ilha de Poseidones, ela é referida, né, por Platão e por muitas culturas. Então, eles se referem como sendo Atlântida. Essa não era Atlântida, era uma pequena ilha ligada à Atlântida, né? Quando o continente Atlântico realmente afundou, ficou ainda como remanescente essa ilha, que ficava no Oceano Atlântico, no hemisfério norte. Uma grande mudança dos polos ocorre durante a atividade cataclísmica, mas isso é sempre governado por grandes seres inteligentes. Portanto, por meio de cooperação suficiente com a grande lei, e os grandes, em vez de descer com o continente, cantando a canção de despedida, como foi o caso da Lemúria. E aqui eu não tô me referindo às mudanças geológicas que ocorreram no planeta desde que o planeta foi formado, né? Nós soubemos que houveram grandes mudanças geológicas por atividade natural da natureza, né? Teve primeiramente a Pangeia e depois todas as outras divisões. Quem estudou geografia se lembra, né, do que estudou na escola. Isso aqui foram realmente cataclismos, afundamentos de continente para destruição da civilização e houve também uma delas a ação nefasta de seres, que alguns chamam retardatário, que foram os reptilianos, onde houve atividade nuclear, guerra nuclear, tá? É possível evitar que os continentes afundem e assim salvar a vida de muitos milhões de pessoas que, de outra forma, sairiam e teriam que encarnar novamente para terminar seu curso na Terra. O trabalho de elevação de consciência é o único que faz evitar esse tipo de coisa, tá? Devido à negatividade do coletivo, do planeta. No entanto, ainda tem de haver mudança, uma mudança de consciência que tem que vir antes da nova era, com todas as suas perfeições, pode ser plenamente estabelecido, tá? Então, aqui eu termino todo o material que fiz sobre a Grande Fraternidade Branca. Eu vou ler para vocês um poema que eu traduzi, ele é em inglês, e ele se chama Retiros e Focos de Luz. Ele foi escrito pela Alice Schutz, ou A.D. Kaluk, e Alice Schutz, ela era secretária de Guy Ballard, e depois que ele faleceu, ela foi secretária de Geraldine Inocente. Ela que gravava todas as mensagens que eles canalizavam
e depois transcrevia e preparava, ajudava a preparar todo o material. Então, ela tinha acesso a todo o material. E ela escreveu esse poema que eu achei muito bonitinho. Eu vou ler para vocês. Somos muito gratos pelos vários retiros. Aqui, às vezes, o céu com a terra se encontram. Grato por seu serviço ao longo de muitos séculos, para várias qualidades específicas, desenhando por indivíduos da Irmandade. Agora, seu serviço é mais compreendido. Eles mantêm um equilíbrio para a Terra através da radiação. Cada um auxilia com sua qualificação. Somos gratos pelo foco do Retiro Teton, onde o Conselho Kármico se reúne. Aqui os seres e o homem apresentam suas petições. O Conselho Kármico concede dispensas. A ação do Retiro Teton é a precipitação. Foco, iluminação e paz de Meru. Foco do Retiro de Suva é a paz. Alguns são focos e templos na atmosfera. Do etérico, os irmãos trabalham ali. Alguns são lugares da substância física ainda, como o retiro de Mória da vontade de Deus. O templo da fé de Miguel e sua proteção. Templo de purificação de Zadkiel. A chama da ressurreição de Jesus, Maria e Gabriel. Foco da chama da ascensão de Serapis. No retiro árabe é ensinado o uso dos raios de luz. Retiro do Ceilão conforta os modos humanos. O foco do mestre Kutumi está sobre a Caxemira. O templo da verdade fica lá em Creta. Com a ajuda do templo da misericórdia de Quanin e com a chama da liberdade, tudo pode ser livre. Em retiro na França está a chama da liberdade. A assistência destes tornará o homem livre. De Shambhala, um raio da chama trina, sustentou por muito tempo a chama do coração de cada um. Todos os focos de luz servem de maneiras específicas. Através da projeção dos raios de luz, gratos somos pelos ensinamentos dos seres divinos, para obter assistência para cumprir nosso projeto. Nós damos amor e agradecimentos, que agora todos se conscientizem de seu amor, proteção, cuidado vigilante. A Decalux. Tá? Então, aqui eu termino toda a parte da Grande Fraternidade Branca. Eu, como eu falei, ia ter um bônus no final para complementar. E eu não ia falar sobre esse assunto, mas o próprio me pediu. Então, eu vou começar a falar ainda neste momento sobre a linha sacra de São Miguel Arcanjo, né? Falar um pouco a respeito. Nós já mencionamos sobre essa linha sacra na live que a Maria José fez sobre São Miguel, né? Aqui é o mapa da Europa, aqui é a Irlanda e aqui é Israel. Então, existe essa linha reta, imaginária, que une os vários templos ou focos, os mosteiros de São Miguel. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que ele me passou, tá bem? Então, assim, Miguel em hebraico, Micael, quer dizer quem como Deus. Bom, a linha sacra de São Miguel Arcanjo. De acordo com a tradição religiosa e cultural, a linha sacra de São Miguel Arcanjo simboliza, de acordo com a tradição, o golpe da espada que o arcanjo infligiu ao diabo para enviá-lo ao inferno, depois da batalha nos céus entre os anjos fiéis e os anjos rebeldes, que, liderados por Lúcifer, tinham se voltado contra Deus. No mapa, podemos ver uma linha reta perfeita que vai da Irlanda até Israel e é composta por 7 mosteiros e santuários diretamente relacionados ao arcanjo São Miguel, o arcanjo Miguel. Eles ficam a grandes distâncias entre si, mas estão alinhados de modo perfeito
a linha sacra fica perfeitamente alinhada com o poente no dia do solstício de verão do hemisfério norte. Outro fato importante: os 3 mais importantes santuários da linha misteriosa ficam à mesma distância um do outro, né? Então, nós podemos ver aqui o que começa na Irlanda, esse na Inglaterra e depois na França. Eles têm a distância entre eles é a mesma. Depois, a distância aqui entre esse da França e o que na Itália, e outro na Itália, a distância entre esses dois também é praticamente a mesma. E aí nós descemos um pouco mais aqui para a Grécia, perto da Turquia, no Mar Egeu, e aqui em Israel. Bom, o primeiro deles chama-se Skelling-Michael. O traçado da linha sacra começa numa ilha deserta na Irlanda. Foi lá que, segundo a tradição, o arcanjo Miguel apareceu a São Patrício para ajudá-lo a libertar o país dos ataques do demônio. É nessa ilha, então, que encontramos o nosso primeiro mosteiro de Skelling-Michael, ou Schellin-Michael, em idioma gaélico, a Rocha de Miguel. Lá fica situado um mosteiro construído no ano 588, considerado como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1996. Está situado no Oceano Atlântico, a 8 milhas da costa do condado de Kerry, no sudoeste irlandês. Situado numa borda estreita, a 200 metros acima da água, o mosteiro menor é o mesmo que quando foi construído, há mais de 1.400 anos. O mosteiro terá sido fundado no século VI, supostamente por São Fionnan, mas a primeira referência aos monges de Skelling remonta ao século VIII. Existem em Skelling-Michael cerca de 500 pedras que foram postas no lugar original por monges, e essas pedras conduzem a uma crista estreita que se chama a Cela de Cristo. Foi usado como cenário de Star Wars no episódio 7, O Despertar da Força. A última cena onde Luke se escondia, usada para gravar as cenas do próximo filme da série Star Wars, o episódio 8, Os Últimos Jedi. Então aqui tem algumas imagens. Isso aqui eram as casas dos monges, tá? Agora fica a pergunta, como é que eles construíram tudo isso, né? Sendo que não tinha, eram só monges, não tinham equipamentos, mas eles construíram tudo. Isso aqui eram as casas deles. Tá aqui também, ó. Cada montinho desse é uma residência, onde eles viviam. Aqui é uma cruz celta que tem lá, da época ainda, né? Bem no início do cristianismo, do catolicismo, né? Aqui é a ilha que fica. É uma ilha no meio do nada. Então, se a gente imaginar como é que eles foram parar lá, né? Olha que lindo. E aqui é a vista de cima do mosteiro, bem no penhasco, né? Não devia ser uma vida fácil ali, né? Porque os ventos deviam ser muito fortes, frios, né? Muito gelados. Fico imaginando a vida num mosteiro desse. Quantos de nós já não vivemos num lugar desse, né? Bom, segundo, São Micael's Monte, né? Que é o Monte de São Miguel. Rumando para o sul, a linha passa pelo St. Michel's Mount, na Cornualha, na Inglaterra. Na maré baixa, ela se junta à terra firme. Nesse local, São Miguel teria falado com um grupo de pescadores. A ilha está ligada à vila de Marazion,
por um caminho de paralelepípedos transitável entre a meia-mar e a baixa-mar. É administrado pelo National Trust e o castelo e a capela são a casa da família San Albin desde aproximadamente 1650. Historicamente, o Monte de São Miguel é uma contraparte do Monte Saint-Michel, na Normandia, na França, com o qual compartilha as mesmas características de ilha de maré e uma forma cônica semelhante. Embora o Monte Saint-Michel seja muito mais alto. Há evidências de pessoas vivendo na área durante o Neolítico, de cerca de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo, e o Mesolítico, cerca de 8.000 a 3.500 antes de Cristo, conforme estudos de arqueologia feitos no local. Durante esse período do Mesolítico, a Grã-Bretanha ainda estava ligada à Europa continental via da Gerlâ, e a arqueóloga e pré-historiadora Caroline Malone observou que durante o Mesolítico tardio, as Ilhas Britânicas eram uma espécie de remanso tecnológico em termos europeus, ainda vivendo como uma sociedade de caçadores-coletadores, enquanto a maior parte do sul da Europa já havia adotado a agricultura e a vida sedentária. Então, se a gente for pensar cerca de 8.000 anos antes de Cristo, há 10.000 anos atrás. O Monte de São Miguel foi local de um mosteiro do século VIII até o início do século XI. Eduardo Confessor doou o local à Ordem Beneditina de Monte Saint-Michel e foi um convento dessa abadia. As primeiras construções no cume, incluindo um castelo, datam do século XII. Aqui a imagem do monte e o caminho de paralelepípedos. Um lugar bonito, hein? Essa parte aqui é moderna, né? Isso aqui foi construído depois pelos moradores, né? Mas aqui o castelo, tudo, esse aqui é um monte. Então, quando a maré fica baixa, você pode transitar, chegar até lá. Bonito lugar. Esse aqui é o castelo, né? Ele foi construído, tinha mosteiro, tinha abadia, tinha tudo que começou a ser construído, né, muito tempo atrás. Então, aquele também chamado Monte Saint-Michel, só que em inglês, na Inglaterra, né? Esse é o Monte Saint-Michel, já na França. A linha sacra prossegue então para a França e cruza outra célebre ilha que também se junta à terra firme nas marés baixas. Trata-se do espetacular Monte Saint-Michel, outro local de aparição do arcanjo. Aliás, a beleza e a riqueza histórica e artística deste santuário e da sua baía na costa normanda fazem dele um dos lugares mais visitados de toda a França. Não à toa, o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1979. Um forte misticismo já cercava o Monte Saint-Michel desde a Alta Idade Média, isto porque há mais de 1.300 anos, em 709, o arcanjo apareceu, conforme a tradição, ao bispo de Avranches, Santo Alberto. Tá? Todos esses pontos onde foram construídos esses mosteiros, esses santuários, houve uma aparição do arcanjo Miguel. Tá? E a orientação dele de como fazerem as construções. Ele pediu a construção do santuário e os trabalhos começaram logo, mas a abadia beneditina só foi ficar pronta no século X. No século X, os monges beneditinos instalaram-se na abadia e uma pequena vila foi se formando aos seus pés. Durante a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, o Monte Saint-Michel foi uma fortaleza inexpugnável.
resistindo a todas as tentativas inglesas de tomá-la e constituindo-se assim um símbolo da identidade nacional francesa. É famoso o Monte Saint-Michel, porque não só na Guerra dos 100 Anos, mas quando houve a Segunda Guerra Mundial, na Primeira também, toda a construção nunca foi atingida, nunca foi tomada, né? Na Revolução Francesa, ela virou prisão. Então, sempre que houveram batalhas naquela região, e que se houve a tentativa de tomar aquela construção, nunca foi conseguido. E ninguém consegue explicar isso por quê. Lógico, a gente sabe, né? Proteção. Né? Então, aqui é o Monte Saint-Michel, tem todas as construções da vila. Lá no topo tem a imagem de São Miguel Arcanjo, que é banhada, é folhada a ouro. Né? Essa imagem ela é moderna, não é da época. Né? E essa ilha, ela existe na foz do rio e desemboca no mar, no Canal da Mancha. Também é um lugar lindíssimo. É interessante ver que todos esses lugares que houveram essas construções, elas foram geridas, né, por muito tempo pelos beneditinos. Né? E é engraçado a gente pensar porque os beneditinos, né, e São Bento também, são famosos por trabalharem com desobsessão, fazer todo o trabalho ligado a essa questão de proteção e de desobsessão. Então, a gente percebe que existe a energia do Arcanjo Miguel mesmo por trás de todas essas pessoas, né? Agora aqui, Sacra de Saint-Michel, né? Que é o quarto mosteiro. Avançando cerca de 1000 quilômetros, chega-se ao Vale Piemontês de Susa, na cidade metropolitana de Torino, na Itália. E lá encontramos o quarto santuário. Trata-se da Sacra de San Michele, que se pronuncia Michele em italiano, também conhecido como Abadia de São Miguel. Este impressionante complexo tem mais de 10 séculos, com igreja e mosteiro. Ele foi construído entre os anos 983 e 987, sobre uma enorme rocha do Vale de Susa, na região do Piemonte, aproximadamente a 40 quilômetros de Turim. Mas a impactante construção não foi parada no tempo. Ao curso dos séculos, foram sendo acrescentadas novas estruturas, como a hospedaria construída pelos monges beneditinos. Isto ocorreu porque este santo lugar ficava na rota dos peregrinos da Via Francígena, uma antiga estrada que ia da França para Roma. De acordo com alguns historiadores, na época dos romanos, existia uma fortaleza militar no local atual da abadia, comandando a estrada principal que levava a Gália da Itália. Mais tarde, após a queda do Império Romano Ocidental, os lombardos construíram uma fortaleza aqui contra as invasões francas. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da abadia. O mais antigo relato existente é de um monge, William, que viveu aqui no final do século XI e escreveu um Chronicon Coinobi Sancti Michaelis de Clusa. Funda a abadia em 966, mas em outra passagem o mesmo monge afirma que a construção começou sob o pontificado de Papa Silvestre II, que viveu de 999 a 1003. Não, que foi Papa de 999 a 1003, desculpa.
De acordo com a tradição, este edifício foi construído pelo eremita São Giovanni Vicenzo por ordem do arcanjo Miguel, a quem ele era particularmente devoto. E os materiais de construção que o eremita havia coletado foram transportados milagrosamente até o topo da montanha. Além disso, observa-se que o culto a São Miguel, o arcanjo que guerreou com Lúcifer, normalmente baseia suas igrejas em pináculos ou locais de difícil acesso. Nos anos seguintes, foi acrescentado um pequeno edifício que poderia abrigar uma pequena comunidade de monges e alguns peregrinos. Também, assim como na primeira que nós vimos, foram as pedras todas transportadas manualmente. Mas como eles transportavam manualmente se eram pedras tão pesadas, né? Isso também é um mistério até hoje. Então aqui tem o mosteiro, construção, é grande, bem no topo da montanha, um lugar muito bonito. Depois o quinto é o Santuário de Monte Sant'Angelo, avançando mais 1000 quilômetros em linha reta. Chega-se então à também italiana região da Puglia, no Monte Gargano. Existe ali uma caverna de acesso muito difícil, mas que se transformou em importantíssimo lugar sagrado. Este santuário, dedicado a São Miguel Arcanjo, foi iniciado no longínquo ano de 490. Ele marca, aliás, a primeira aparição de Arcanjo Miguel a São Lourenço Maiorano. O Santuário de São Miguel Arcanjo, às vezes chamado simplesmente de Monte Sant'Angelo, é um santuário católico na região do também chamado Monte Gargano, na Itália, parte do município de Monte Sant'Angelo, na província de Foggia, no norte da Apulia. É o mais antigo santuário da Europa Ocidental dedicado a São Miguel e tem sido um importante local de peregrinação desde a Idade Média. Em 2011, tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco, como parte de um grupo de 7, inscritos como lombardos na Itália. Locais de poder. Segundo os relatos, por volta do ano 490, o arcanjo Miguel apareceu várias vezes ao bispo de Siponto, perto de uma caverna, pedindo que a caverna fosse dedicada ao culto cristão e que se desse proteção à cidade vizinha de Siponto de invasões pagãos. Estas foram as primeiras aparições do arcanjo Miguel na Europa Ocidental. Então, aqui é a caverna, onde foi construído o santuário. Aqui a torre que tem lá. Aqui é a imagem dele. É uma das mais antigas também, a imagem dele. E aqui faz parte do complexo. Aqui a vista de cima. Um lugar bonito. Agora o sexto é o Mosteiro de Cime. Chegamos à Grécia, a ilha de Cime. Essa ilha ela fica no mar Egeu, próximo do litoral da Turquia. E há um dado adicional interessante sobre esse local. O mosteiro ali presente alberga uma das maiores esfinges do arcanjo que existem no mundo, com 3 metros de altura, né? Uma das maiores estátuas do arcanjo Miguel. Algumas pessoas afirmam que o mosteiro foi estabelecido no século IV, ou mesmo antes disso.
Prova escrita, porém, menciona apenas que o mosteiro de Panormit já havia sido construído no século XIV e a reconstrução ocorreu no século XVIII. Né? É possível que tenha sido construído no século IV, tá? Porque nós sabemos que basicamente todos os cristãos saíram da Terra Santa e foram, se espalharam, foram para a Grécia, para a Turquia, né? Eu vou preparando aqui para fazer uma live para mostrar os inícios do cristianismo lá na Turquia, na Capadócia, onde tem as primeiras igrejas mesmo, do início mesmo, tá? Logo no primeiro século. Então aqui tem a imagem do mosteiro, dedicado a São Miguel, que é a gruta. São pinturas bem antigas, que é a imagem da ilha de cima, na Grécia, que é o mosteiro. E aí finaliza o mosteiro do Monte Carmelo, o sétimo, que é no mosteiro do Monte Carmelo, que fica em Israel. E enfim a linha sacra termina em território israelense. Chegamos agora ao mosteiro do Monte Carmelo, em Haifa. O local é venerado desde a antiguidade, mas a construção do santuário cristão remonta ao século XII. Todos esses mosteiros, todos esses locais, como eu falei, houveram aparições do arcanjo Miguel, pedindo para que se construísse, né, o mosteiro, ou seja lá o que fosse que ele estava pedindo, no caso da caverna, para construir o santuário. Essas são imagens lá do mosteiro. Tá? E eu não ia falar sobre esse assunto, né? Mas ele, quando Maitreya me passou para pôr a imagem do Monte São Michel na capa, né? Aí eu comentei com, com o Michael e aí ele pediu para falar sobre a linha sacra. Ah, por que você não fala sobre todos? Eu falei, então tá bom, vou fazer aqui um parêntese curtinho para falar. Mas por que ele queria que incluísse essa questão, né? Justamente por conta do assunto dos tempos, né? Porque essa linha sacra, eu perguntei para ele, ele me explicou o seguinte: todos esses pontos foram escolhidos por ele, foram estudados, são pontos importantes, e lá nesses locais não existe só a parte física, tem a parte etérica. Então, alguns deles são focos apenas de luz, então são focos que têm a chama dele ancorada. Alguns deles são templos, de fato, né? Tem local que é específico para o treinamento de seres do reino angélico. Tem local que é para o treinamento dos seres do reino elemental. Tem local no planetérico que é para treinamento de até mesmo dos próprios mestres ascensos que estão ligados ao primeiro raio, né? Tem escola, tudo isso, aperfeiçoamento dele. Né? O templo dele, que fica no Canadá, que é onde está ancorada a chama principal, ela é aberta a todos. Porém, nessa linha sacra tem todos esses templos que são específicos. Por exemplo, no Monte São Michel, é como se fosse um QG, né, do exército, onde eles fazem reuniões, onde tem não só a questão da energia, por isso que lá nunca houve ataque, nunca conseguiram entrar no monte, né, em guerras, em batalhas, e justamente no planetérico ali é um dos QGs mais importantes dele, onde eles se reúnem com todos os seres que aqui trabalham para
a segurança, para todo o desenvolvimento desse trabalho que é feito de libertação do planeta. Bom, então é isso. Termino aqui a minha explanação. Espero que vocês tenham gostado. Dá boa noite aqui para Maria Carolina, o Mauro e o Ivo, que estavam aí esperando. Estavam aí, não, deram boa noite também, né? E é isso. Gostou, Mas foi Zé? muito bonito, Denise. Nossa, foi um trabalho imenso sobre a grande fraternidade branca, porque não tem essas explicações aí, né? Tudo é, a gente que já viveu muitas essas coisas, sabe que tudo é muito fechado, né? Então, você trazendo isso aí para todos foi uma grande abertura, né? Para de conhecimento. E você sabe, onde a gente coloca a nossa atenção, aquilo se expande, né? A gente derrama no planeta essa energia. E eu acho muito lindo tudo isso, sabe? Porque a gente quase não tem tempo para ficar estudando. E quando você tem um vídeo assim, é ótimo, porque você vai fazer alguma coisa e fica escutando, né? Sim. Eu acho isso maravilhoso. Você sabe que a gente lê, estuda, mas o tempo, a vida hoje é muito corrida, a gente quase não tem muito tempo para nada, né? Então a gente, quando está fazendo alguma coisa, coloca, a gente assiste, aí a gente começa a se lembrar, eu pelo menos, né? Começo a me lembrar lá da Senta Ramin, das coisas que ela falava, daquelas convenções que a gente foi junto, né? E então isso aí traz tudo isso, entende? Para a humanidade, traz essa energia para o planeta, né? Aí eu acho isso lindo, muito lindo o seu trabalho, está de parabéns. Obrigada. Na verdade, assim, lógico, todo esse trabalho, todo o material é orientado como fazer, mas eu acho que esse trabalho que a gente está trazendo, Maria José, é aquilo que a gente gostaria de ter na época, porque quando a gente começou a estudar, não tinha nada, né? Não É, tinha ninguém que explicasse verdade. corretamente, que trouxesse de fato todo o conhecimento. Então, esse todo o material, as pessoas estão pegando mastigado já, né? É É. só, é Só só tinha livros, digerir. né? Só tinha livros e assim, os livros, por exemplo, tem um monte de livro, mas você tem um pouquinho de uma informação aqui, um pouquinho de É, informação ali, sim, é, e muitas informações são truncadas, não explica direitinho como é, como é que não é, como é que deixa de é, ser. com certeza. Você tinha que se virar para entender aquilo ali. Muita coisa é complicada, né? É E assim, eu verdade. acho que todas essas explicações que a gente está trazendo é justamente para que haja, de fato, uma interação maior das pessoas com todo esse conhecimento. É a ligação dos pontos, né? Estavam todos os pontos soltos assim. Aí tá ligando, vai ligando, vai ligando. Sim, exatamente. Exatamente isso, né? Então é Mas isso. muito bonito. A história também aí de São Miguel Arcanjo, né? Eu achei Que muito legal. é muito bom. E outra coisa também, né? Tudo está vindo agora aqui para a América do Sul, mas tudo isso aí, durante milhares de anos, foi tudo na Europa, né? Tudo. Tudo se fez para aquele lá, para cá, que para o Brasil, para a América do Sul, né? Então é uma coisa assim que vale a pena a gente saber que as coisas acontecem porque as pessoas pensam, sentem e falam, né? Nós somos co-criadores. E o pessoal de lá criou tudo isso, junto com São Miguel Arcanjo, né? E agora nós Sim. estamos procurando criar por aqui. Não, e é É verdade. interessante também que eu estava estudando nessa linha e lógico, tem toda a energia dele ancorada ali, né? Mas toda essa Sim, linha nesses locais também não houve, havia uma proteção muito grande, muito maior, né? Tanto para as cidades quanto para os locais em si. Então, por exemplo, nós sabemos que muitos mosteiros, muitas igrejas foram saqueadas, foram destruídas, mas todas essas sim. construções, você vê quanto tempo que elas foram construídas, e elas estão lá em pé ainda, né? É. Então, todos esses locais tinham a proteção dele muito forte, muito grande.
É verdade. E também a questão da aparição, porque assim, eu sinceramente não sabia dessas aparições dele. Fiquei sabendo agora, fazendo esse estudo. É, A gente ouve é falar muito. das aparições de Maria, mas as aparições de Miguel ninguém sabia dele. É verdade. Não é divulgado, né? Não. É porque eu acho assim, sabe, Denise? Muitas pessoas divulgam aquilo que é interessante, né, assim, em outros setores nas religiões, né? Eles não divulgam tudo, eles vê aquele negócio que vai ser bom para eles, aí eles divulgam, que é realmente aquela coisa mais forte, assim, né? Não sei, eu acho isso, sabe? As religiões, elas têm esse poder, né, de pôr na cabeça das pessoas o que elas querem, né? Sim, com certeza, Então, né? então aí fica por isso, né? É, mas é interessante. Eu achei bem Muito interessante bonito essa o seu história. trabalho. Obrigada. Então é isso. Vamos para a meditação? Vamos. Hoje, como você falou dos círculos, do círculo de proteção, vamos trabalhar com eles hoje, né? Vamos aprender a sentir essa energia maravilhosa. Então vamos lá, gente. Vamos hoje aprender a gente a se proteger, vamos fazer esse. Eu gosto de fazer, vou fazer como eu faço, tá? O círculo, né, de proteção. E esses círculos aqui que a gente vai fazer hoje serve para quando você sair de casa, você põe em cima do seu carro, para você, quando você entrar num lugar onde você acha dentro desse círculo, né? Isso é muito importante. A pirâmide cristalina, eu gosto muito de fazê-la, porque eu já vi essa pirâmide assim a olho nu, né? Uma vez eu tava no Guará mesmo, bem. E eu tava fazendo um tai chi lá. Aquela hora eu fazia era 5h30, 5h45 da manhã. Eu saía, né? Ia fazer. Quando eu via assim, eu via a pirâmide azul cristalina, sabe? Bem em cima, olhava para mim assim, mas ela era muito grande, parecia um prédio assim de 6 andares. Ela era enorme, né? E eu lá no meio dela, dentro dela, né? Então, por isso que eu gosto muito de fazer, porque eu sei que ela é real, né? Então, a gente vai fazer isso hoje. Nós vamos fazer, já que a Denise falou sobre o círculo, né? Então, a gente vai fazer o círculo, vamos fazer o manto também, que eu adoro o manto, né? O manto, eu sempre vejo ele assim, como um manto mesmo, né? De um capuzinho assim em cima, esse manto eletrônico assim, feito um casaco bem gostoso, vamos dizer assim, um casaco bem branquinho assim, aveludado, que você se veste dele assim, põe aquela touquinha assim e vai, né? Então, vamos fazer da maneira que eu vejo eles, tá? Então, vamos fechar os olhos, vamos fazer primeiramente uma respiração profunda, inspirando, expirando. Vamos concentrar nossa atenção na nossa testa, entre as sobrancelhas, às vezes tem uma ruguinha que fica ali. Vamos procurar fazer com que ela seja esticada, ali no terceiro olho, né? Vamos sentir, vamos relaxando, vamos nos sintonizando com o nosso interior, vamos relaxando as bochechas, separa maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca, deixa a boca bem relaxada, relaxa o pescoço, pode jogar o pescoço para frente e os pescoços para trás. Vamos olhar de um lado, vamos virar para o outro. Agora vamos concentrar a nossa atenção nos nossos olhos, né? O fundo dos olhos está ligado ao sistema nervoso central, né? Que a gente olha e dá os comandos, né? Vamos relaxar. Esse lugarzinho no fundo dos olhos é muita tensão. Vamos abrir os olhos e fechá-los novamente.
mas bem delicado, tá? Sem apertar os olhos. Os olhos não podem ficar apertados. Vamos abrir os olhos de novo e vamos fechá-los. Última vez. Vamos abrir os olhos e vamos fechá-los. E sinta, dê ordem para relaxar toda a sua face, todo o fundo do olho, relaxando, largando. Vamos agora concentrar nossa atenção nos nossos ombros, no braço, cotovelo, antebraço, as mãos e os dedos. Procure ficar bem relaxada, largada, abandonada. Vamos relaxar agora a musculatura peitoral, deixa a musculatura peitoral bem relaxada, relaxando o abdômen e o baixo ventre. Tudo vai ficando muito relaxado. Inspira e expira. Vamos relaxando agora a coluna atrás. Vamos relaxando a cervical, a lombar, o cóccix. Tudo vai ficando muito relaxado e a mente vai ficando calma, leve e tranquila. Sinta esse relaxamento em todo o seu ser. Agora vamos relaxar as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. Tudo vai ficando muito relaxado, largado e abandonado. Nesse estado de relaxamento, muitos pensamentos vão vir na sua mente. Deixe-os vir. Não tente bloqueá-los, julgá-los. Deixe realmente eles chegarem e ir embora. Eles vão passando, como se você fosse o céu e esses pensamentos fossem as nuvens. E eles vão passando e você olha para eles sem julgamento, sem crítica, nem contra você mesmo, nem contra os outros. Cada época de nossa vida nós estamos num campo e sempre ele é mudado pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E o que você era um tempo atrás, você não é mais hoje. Então, deixa o passado para lá. Quando vocês virem uma memória do passado, deixa passar. E vem outra, e vem outra, e vem outra. E você também não entra em julgamentos, nem contra si mesmo, nem contra as outras pessoas. Vamos aceitar as pessoas como elas são, né? Vamos sentir então esses pensamentos saírem de você. Sinta agora todo o seu ser em paz, calma. Mais uma respiração profunda. E vamos fazer a lei do perdão. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora, que consome todos os meus erros presentes, os meus erros do passado. Vamos deixar essa luz do perdão, ela envolver a todos nós, é uma luz violeta. A nossa amada Mãe Panim nos ajuda a trazer isso em nós. Vamos falar para nós mesmos. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata por todas as experiências que nós passamos. Se você lembrar de alguma experiência negativa que surgir na sua mente,
Deixe ela chegar e ir embora. Vamos sentir esse Ho'oponopono, é maravilhoso para você se desligar das coisas, né? Às vezes tem seres à nossa volta que estão só pedindo por perdão de algo que fez com a gente e outros com raiva das coisas que a gente fez para eles, né? Então, quando você entra dentro dessa sintonia, né, você vai mudando a sua frequência, porque aí eles não podem mais ficar aqui conosco. Então, vamos fazer mais uma vez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata por todas as experiências vividas e por todas as lições aprendidas. Vamos colocar sempre no nosso coração a certeza que o outro, as pessoas que entram na nossa vida, sejam às vezes coisas boas ou coisas ruins, são sempre uma alavanca para a nossa evolução. Sozinho, nós não conseguimos mudar. Inspira e expira. Esse raio violeta da compaixão de Mãe Kuan-Yin que nos traz essa decisão de pedir perdão e de perdoar a tudo e a todos. Faz parte de uma grande evolução para nós. Sentirmos livres. E para sentirmos livres, nós precisamos pedir perdão e perdoar. Agora, nós vamos pedir a força da nossa chama trina. Vamos sentir essa luz, essa herança divina dentro de nós, que ela é bem pequenininha, né? E a gente vai aumentando ela e ela vai se expandindo. Então vamos imaginar uma grande pirâmide azul cristalina, bem azul, bem linda. Procure se imaginar você dentro desta pirâmide. E repita junto comigo. Eu sou o inquebrantável manto de proteção eletrônica, a grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo, que me mantém na luz do meu divino Eu Sou. Dai-me segurança e proteção aonde quer que eu esteja. Proteção contra as coisas visíveis, proteção contra as coisas invisíveis. Permaneço firme nessa luz e mantenho a minha atenção dirigida à perfeição divina em mim e em todo ser vivo ao meu redor. Coloco as minhas mãos na dirigente mão do meu divino Eu Sou e aprendo pacientemente a obedecer às suas ordens. Assim, meu plano divino poderá entrar em ação. Inspira e expira. Agora que nós estamos ligados à nossa presença Eu Sou, acendemos a nossa chama trina. Agora vamos pedir a presença de São Miguel Arcanjo, que já está aí conosco dentro da pirâmide, né? Mas vamos aprender a usar, colocá-los sempre à nossa volta. Vamos pedir que a sua
a sua força, a sua luz do primeiro raio esteja à nossa volta. Vamos pedir aos anjos da espada azul que estejam à nossa volta. Vamos sentir esse círculo deles à nossa volta. Vamos também chamar o bem-amado Elohim, Hércules e Amazon. Vamos sentir essa força desses mestres, né? Na tonalidade azul. Quando a gente vê essas chamas, a gente vê-las assim, como elas estivessem num nevoeiro azul à nossa volta. Então a gente vê os anjos da espada azul com suas espadas desembainhadas que ficam à nossa volta. Eu sempre gosto de vê-los, né, de volta da pirâmide. E eles, vamos pedir para que eles cortam tudo o que é negativo em nós, do presente e do passado. Então vamos vê-los com as suas espadas, porque nós somos ligados, né? Não sei se todo mundo sabe, nós somos ligados por fios, né? E vamos pedir para que eles cortem qualquer fio nosso que é conectado com o negativo. Vamos pedir para que eles cortem tudo que tem uma conexão com algo negativo, que seja agora libertado. Então vamos visualizar os anjos da espada azul cortando na nossa frente. Eles vão cortando e libertando, cortando e libertando. Aí os anjos do lado direito estão cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. Atrás de nós, eles estão cortando e libertando, cortando e libertando. Aí a gente vai subindo do lado esquerdo e vai cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. E volta para a nossa frente, onde nós começamos, né? Cortando e libertando, cortando e libertando. E os nossos queridos amados anjos da chama azul cortou tudo o que nos liga a algo negativo. Então, esse círculo, ele é maravilhoso. Ele é um círculo de proteção, é um círculo forte, que sempre que a gente visualizá-lo, ele vai estar à nossa volta. Eu vejo como um nevoeiro à nossa volta, todo. Às vezes o azul é mais forte, às vezes ele é mais calmo, mais leve, ele é mais clarinho. Vamos visualizar esse círculo à nossa volta, todo iluminado com as cores azul. Agora nós vamos pedir a presença, né, de seres do raio branco. Nós vamos pedir para que sejam aqueles que não conhecem ainda, né? Que a gente vamos dizer assim, né? Fabricar o nosso manto de luz branco. Nosso manto de luz da pureza. Aí ele é muito gostoso, eu vejo ele assim, bem fofinho, aconchegante. Então vamos visualizar à nossa volta o raio branco que nós já conhecemos, né? Vamos trabalhar com aquilo que nós já conhecemos. Vamos visualizar à nossa volta um grande raio branco, né? Vamos dizer assim, um raio bem cristalino. Ele é um branco
maravilhoso, com todas as potencialidades do quarto raio solar. É um branco cristalino, que agora ele vai se formando, feito um manto à nossa volta. Quer dizer, ele vai formando um capuzinho que a gente coloca sobre a nossa cabeça, ele cobre os nossos braços e eles descem reto, feito um grande casaco felpudo, vamos dizer assim, né? E esse manto de pureza, cristal, branco cristal, está agora em nosso poder, que nós podemos usá-lo a hora que nós quisermos. Vamos sentir essa força do raio branco nesse manto de luz branca. Vamos senti-lo nos nossos braços, vamos senti-los na nossa cabeça, nos nossos corpos. E ele tem até uma coisinha que amarra na frente, para ele ficar bem fechadinho na frente do corpo. Nós sentimos esse manto de luz eletrônica nos mantendo sempre puros, né? Essa pureza que nos traz a ressurreição e a vida. Vamos sentir, vamos nos conectar com esse manto que está sobre nós. Vamos sentindo essa luz e qualquer hora que você precisar, você pode colocar este círculo e esse manto. Bem lindo. Agora, nós vamos fazer com que esse círculo, esse manto, ele seja perpassado. Vamos dizer assim, que ele vai ficar no círculo o azul, né? O azul lindo e o violeta. No manto vai ser o branco com o violeta. Vamos sentir a chama violeta penetrando o nosso círculo primeiramente. Aí fica as cores desse nevoeiro, ele é azul, mas com grande cor violeta penetrando esse círculo. E a luz azul e violeta vão agora se fazendo nesse círculo. A chama violeta totalmente purificadora, transmutadora, trazendo-nos misericórdia, perdão, compaixão. Vamos sentir essa luz no nosso manto, no nosso círculo. Agora nós vamos também envolver o nosso manto com a luz violeta. Vamos sentir o capuzinho na nossa cabeça, os nossos braços envoltos por esse manto. Sinta como se fosse um grande casaco felpudo que nós estamos vestidos. Ele é todo branquinho, branquinho, lindo. Agora vamos ver ele sendo transpassado também pelo fogo violeta. E nós nos sentimos muito felizes de ter o nosso círculo e o nosso manto, para a gente poder colocá-los no nosso dia a dia. Vamos visualizar este círculo, né? Também com o anel violeta, né? À nossa volta, de que nada passa. Esse anel violeta, ele é maravilhoso. Você coloca ele, nada pode penetrar o seu campo. O seu campo, ele fica totalmente fechado, sendo protegida pelo
pelo círculo, pelo campo e pela pirâmide. São as coisas que você pode usar para a sua proteção diária. Pode fazer um deles ou pode fazer todos, né? Aí você sente essa presença protetora à nossa volta, tão necessária nos dias de hoje, né? Vamos sentindo agora a força harmoniosa dessa luz, que toda a negatividade, todas as coisas que estão à nossa volta foram tiradas de nós, vamos dizer assim. Nós estamos agora dentro de um campo de proteção, né? Dentro do amor divino, dentro da iluminação da nossa chama trina, que à medida que a gente faz esse círculo, fazemos esse manto, a chama trina, ela fica mais fortificada, porque dentro dessa frequência a gente pode se expandir mais, né? E a gente, tendo os nossos campos fortalecidos, a energia intrusa não pode penetrar. Aí nós podemos trabalhar mais pela luz, nós podemos expandir mais dentro da nossa realidade, né? Dentro do nosso dia a dia. Agora, pela força harmoniosa dos 12 raios solares, nós vamos convidar também para nós a chama da imortalidade, que agora já está presente aqui no nosso planeta. Essa chama da imortalidade, que todos nós agora estamos galgando por ela, né? E essa chama da imortalidade, ela se faz quando a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida do cotidiano. Então, quando nós estamos dentro desse processo, o ego se afasta. E mesmo que ele aponte, ele também é transformado. Então, vamos sentir essa chama da imortalidade que todos os nossos mestres, né, estão trazendo agora para os trabalhadores da luz, movimentarem essa energia para que a ascensão se faça. Devemos nos conectar todos os dias com a chama da imortalidade. Podemos também visualizar que também, que eu estou vendo que está por aqui, a estrela de Sanat Kumara, a estrela de 5 pontas, né, que veio de Vênus, que traz essa chama também da imortalidade, né? Vamos sentir essa luz dentro de nós, nos carregando, nos iluminando, e todos vamos dizer, tudo isso que nós criamos, nós vamos levar conosco e vamos colocá-los no nosso dia a dia, para que nós possamos nos iluminar mais e iluminar também as outras pessoas ao nosso redor, porque à medida que você é elevado, todos à sua volta são elevados também. E a chama da imortalidade, ela não vê o ego, ela acaba com o ego. Ela traz aquela força, a força que nós precisamos para a nossa ascensão. E isso é um processo diário do nosso cotidiano. Antigamente, né, as pessoas tinham que ir para os retiros para conseguir a sua iluminação. Agora não é mais assim que funciona. Nós trazemos tudo isso para as nossas casas, para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, para que a vontade de nosso Pai Celestial se faça em todos os lugares. Vamos sentir também, portando a chama da imortalidade, você tem mais uma força com a presença Eu Sou. Eu sou a luz do mundo.
E assim nós nos conectamos com todos que estão dentro da grande rede crística cósmica para nos fortalecer. À medida que nós fortalecemos outros, eles também nos fortalecem. E fazemos uma grande unidade. E assim nós somos unos com os mestres, somos unos com os anjos, arcanjos, e somos unos também com os Elohims. Essa unidade fortalecida é que vai fazer o nosso planeta Terra subir para um degrau maior. Mas isso depende de nós. A ressurreição. Então, nós teremos que ser todos os dias um grande campo de força quântico, movendo-se no tempo e no espaço físico, trazendo essa chama da perfeição, trazendo essa chama da imortalidade para todos os lugares, que esse presente que nos é dado possa ser fortificado em todos os campos. Fortalecido por todos esses presentes dados, né? Nós vamos voltar ao mundo exterior, desse mundo nosso, desse campo nosso, fortalecido por essas chamas, que quando a gente quiser, a gente pode usá-los no nosso. Porque assim as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa falta de fé acaba. Aí é fortalecido por essa luz maravilhosa que somos nós mesmos, em uma frequência mais superior que nós estamos trazendo para o planeta. Todos os trabalhadores da luz, nós estamos trazendo essa frequência aonde é um pouco diferente das idades de ouro anteriores. Antigamente era uma força externa que fazia com que isso acontecesse, agora é diferente. Nós somos a luz e nós vamos primeiro fortalecer essa luz dentro de nós, para depois ela ser apresentada a todos. Então a força de cada um é a força de todos. E essa unidade agora tem que ser reconhecida por todos. Eu estou dentro de você e você está dentro de mim, com relação a tudo e a todos. Sermos espelhos vivos da luz, para que esse reflexo se faça na humanidade toda. E dentro dessa unidade nós vamos voltar ao mundo exterior. E levarmos conosco todo o que nós conseguimos no nosso mundo interior, com a presença sempre da grande fraternidade branca, com a presença sempre de todos os seres que estão sempre à nossa volta. Inspirando. Expirando. E assim vamos voltando, trazendo conosco todos os nossos presentes que a gente ganhou, trazendo eles entrarem no nosso dia a dia, nas nossas vidas, em todos os momentos. Que a luz de Deus, que nunca falha, possa estar com todos sempre. E à medida que você queira, você vai mexendo os seus pés, né? Se aterrando mais um pouquinho. Você vai mexendo as suas pernas, as suas mãos. Você vai mexendo seus ombros, pode levantá-los um pouco e depois deixá-los cair. Pode ir mexendo a cabeça para frente, a cabeça para trás.
Vamos girá-la para a direita e para a esquerda. E vamos nos trazendo de volta. À medida que você queira, pode abrir os olhos, sentindo o seu corpo voltando, sentindo seus reflexos mais ativos e vai sentindo um pouco de leveza, de força e de poder. Vai sentindo todo o seu corpo agora está aqui de volta, né? Com muita gratidão por tudo que nós recebemos lá dos nossos amigos da luz. Quem quiser fazer mais uma respiração profunda, pode fazer. E depois, tudo isso que nós recebemos, a gente vai usar no nosso dia a dia, sempre. Quando você estiver dentro da sua casa, quando você sair, quando você estiver no seu carro, quando você estiver no meio da multidão, né? A gente vai para um shopping. Mesmo quando você vai caminhar sozinha, comece a entrar mais afinado com essas energias. Vai se sentindo junto com elas, não afastada delas. Elas são vocês e vocês são elas, porque dentro da unidade todos somos um. Então, é muito importante a gente fazer sempre esses exercícios, né? Que fazem muito bem para nós. Namastê. Tá todo mundo bem? Acho que tá. Eu acho que Beber tá. uma água aqui. Meu celular quase caiu aqui, teve um acidente, mas tudo bem. Celular? É. Nossa! É, Ah, meu Deus. até tirei a imagem, falei, deixa eu arrumar aqui. De resto, acho que tá tudo bem, Rosilene. Agradecendo, gratidão. Gratidão, Rosilene. Assim, a gente que agradece, né? Da gente junto poder expandir uma luz, é muito bom, né? É. Marco Antônio, tudo bem? Está todo mundo bem, né? Sempre tá todo mundo bem, né? É, Nesses momentos, tá todo a mundo gente fica na paz. na paz, né? Sim, exatamente. Exatamente. Semana que vem a gente volta para mais uma terça e a Maria José vai fazer a live. E eu vou fazer a Sim, meditação, né? sim. Obrigado mais uma vez pelo trabalho que vocês A duas gente que prestam a todos agradece. nós. Obrigada, Ivo. A gente que Nós que agradece. agradecemos. Exatamente. É isso aí. O Marcos falou, depois de uma ótima meditação, não tem como ficar bem. Verdade, Marcos. É verdade, a gente entrar em contato com esses seres é muito lindo, nossa. Mas a gente tem que fazer sempre para a gente cada vez chegar mais aconchegada com eles, eu acho, sabe? Quando eu fico uns tempos sem fazer, parece que tudo é aquela coisa, né? A gente tem sempre que estar praticando, aí a gente está sempre em unidade, né? O ser humano tem disso, né? Sim, os nossos instrumentos extrafísicos também precisam serem afinados,
né? Eu falo sempre, se É, você encostar um instrumento musical, deixar o piano sem tocar muito tempo, ele vai desafinar naturalmente. é, Então, se você está sempre usando, ele está sempre afinado. E com a é gente é a mesma verdade. coisa, principalmente, É, não só a parte física, mas a extrafísica também. Se você está sempre trabalhando, sempre, você vai melhorando, melhorando. Você para um é, tempo, pode ter certeza, vai regredir. Não tem jeito. é. É igual ir para academia, né? Tem que ir sempre. Você parou, aí já não dá mais certo. Aí tem que começar tudo de novo e vai indo. Eu acho que isso é uma lei, né? Sim, sim, com certeza. É lógico que se você faz sempre, você atingir um certo patamar, quando você retorna, você volta mais rapidamente ao patamar que você estava, né? Do que quem nunca fez Sim, nada e que começou. Mas, assim, dentro do nosso próprio padrão, se você fica um tempo sem fazer, com certeza tem mais dificuldade para é, atingir os planos superiores. Isso é um fato. é Ah, verdade. Maria Carolina. Oh, minha lindeza. Beijo, minha neta linda. Bonitinho. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, com a luz do bem-amado Arcanjo Miguel e de toda a Fraternidade Branca. Tenham uma ótima semana e terça-feira que Você, vem estamos de volta. estamos de Abraço a volta. todos. Boa noite. Boa noite.